Olá, alunos, Ernesto Ribeiro, 7º ano, sou o professor Elenilson, professor de História. Esse é o nosso primeiro contato via vídeo, já que estamos no meio de uma pandemia do corona abençoado, mas infelizmente não podemos estar na sala de aula, mas estamos aqui nessa aula virtual, vamos dizer assim. Vê, professor, o que é que a gente vai aprender hoje? Foi passada a anotação no caderno, a primeira, sobre o feudalismo. Vê, a qual está até faltando o S aqui, porque o meu S, felizmente, é horrível. Feudalismo. Vê, professor, o que vem a ser o feudalismo, professor? Tem relacionado a quê? Vê, o feudalismo acontece na Europa, basicamente ali na Idade Média, na qual os homens ali estão naquelas construções, na qual vocês conhecem por castelos. Vê, naquela época ali, na época do feudalismo, consistia entre um servo, um senhor feudal, alguém que queria trabalhar na terra, pagando e também ganhando. Mas calma aí, professor. Eu quero saber, feudalismo representa mais ou menos o quê? Feudalismo aqui, essa parte, é representado a feudo. Pera aí, professor, feudo? O que é feudo, professor? Tem nada a ver com o que eu estou entendendo nada. Calma que vocês vão entender. Feudo quer dizer terra. Peraí. Então a gente vai chamar o planeta da gente de globo feudo, que é a mesma coisa de globo terra. Não, nada a ver. Apenas nessa época aqui, alguém iria trabalhar no feudo de alguém, na terra de alguém. Peraí, professor. Se feudo representa terra, gleba representa o quê? Terra também. Era só outro meio na qual historiadores acharam de chamar também feudo, que é terra. Vocês vão encontrar em algum texto que eu mandar para vocês tanto o nome feudo também como o nome gleba, significa terra. É você trabalhar na terra de alguém, na qual vocês conhecem, trabalhar na fazenda, no sítio de alguém. Isso daí é basicamente nessa noção na qual entra o feudalismo. Vê, professor. Trabalhar na terra de alguém. Esse alguém vai ser o quê? Um major, um capitão, um soldado? O quê? Não. É conhecido como senhor feudal. Senhor da terra, que vem de feudo. É aquela pessoa que ganha a terra da igreja, é aquela pessoa considerada nobreza, alguém rico, e ele vai ter alguém para trabalhar para ele. Esse alguém é aqui, ó, o servo. O servo é o que vai trabalhar para o senhor feudal. Ele vai ganhar algumas coisas em troca, professor? Com certeza, até porque ninguém vai trabalhar de graça para ninguém. Isso aí é lógico. Nem nessa época que os homens eram tão besta, iria trabalhar de graça. E nem vão trabalhar de graça para ninguém. Peraí, professor. Se o dono da terra é o senhor feudal, quem trabalha para ele é o servo. Então, o que significa que SV quer dizer o quê? Senhor e o quê? E verso, não é nem servo, é verso, não. Isso daqui significa S de suzerania, e V de vassalagem. Significa o quê? Suzerano, o senhor feudal, vassalagem, o servo. Significa a troca de favor. O servo vai trabalhar na terra do senhor feudal, ganhando algo em troca. Ah, professor. Então, nessa época aqui do feudalismo, só existiam esses dois? Não. Quem é que mandava? Quem era o fortão dali da equipe? Quem era o capitão? Quem era o top dos tops? Era o clero. Clero, professor? Clero vem de quê? De claro? Operadora? Tim, oi? Não. Nada disso. Clero vem de, pessoal, de igreja. Calma aí, professor. O senhor está dizendo que a igreja era quem mandava em tudo na época do feudalismo, na época da Idade Média, era top da Europa? Sim, era a igreja. Por que, professor? A igreja ganhava tantas terras, hoje em dia não tem tantas, querendo ou não. Vê, pessoal, nessa época aqui, a igreja, ela tinha uma questão, a igreja católica na época aqui, tinha aquela questão de que, olha, vocês têm que doar terra para a igreja. Tinha algumas questões sobre pecado. Quando o senhor feudal ia lá cometer um pecado, ele ia lá no bispo, no padre lá da igreja, e dizia, olha, padre, eu cometi um pecado. Ele ia lá e dizia, olha, meu filho, você vai ter que doar parte daquilo ali para a igreja, parte da sua terra, vai doar tantas porções da sua terra para a igreja. Nisso, a igreja era rica.
E nessa época aqui, as pessoas eram bastante religiosas. Então, muitas delas doavam parte de suas terras para a igreja, para sempre manter a igreja ali. Vê, como a igreja era o top, ficava ali no segundo lugar da pirâmide, o senhor feudal e a nobreza, que eram os ricos. Em terceiro, ficavam os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam ali na agricultura, os servos, que juravam fidelidade ao senhor feudal para trabalhar nas terras dele, e os soldados, na qual também existiam para proteger ali os castelos, as terras. E por último, os ladrões. Os ladrões tinham quase valor zero e talvez nem precisasse estar aqui nessa pirâmide, mas eu fiz questão de colocar eles ali. Peraí, professor, então era um feudo só para tudo isso? Não, pessoal. Se dividiam em vários feudos, em várias terras. Cada um tinha suas. Era tão tal que, vai ser conta que isso aqui é Europa. Existia um feudo aqui, um feudo aqui, um feudo aqui, um feudo aqui. Nesse daqui existia igreja, nobreza, soldados, aqui, isso aqui. E cada um deles tinha sua própria moeda. Então, professor, quer dizer que se eu saísse desse feudo com a minha moeda e fosse comprar aqui, eu não poderia comprar com a minha moeda? Não, porque aqui já teria outra moeda. Você poderia usar, peraí, professor, então quer dizer que se eu pegasse meu quilo de tomate e fosse vender ali, e eu ganhasse a moeda dele, eu não poderia comprar aqui? Não. E como é que eles faziam para trocar, para comprar? Pela forma do escambo, que significa troca. Eu trocava 1 quilo de tomate, ou um saco de tomate, num saco de batata, um saco de batata, um saco de tomate, em vez de trocar por moedas. Que era até mais fácil, né? Hoje em dia tem a moeda realmente, mas antigamente era mais por escambo, já que cada um tinha sua moeda. Professor, mas qual é a questão desses nomes aqui? Covéia, talha, banalidade, mão morta. Isso aqui era basicamente impostos que se tinham. Como assim, professor? Estou sem entender a questão de imposto. Vê, covéia significava o servo trabalhar na terra do senhor feudal em troca de alguma coisa. Ele ia trabalhar e também iria ganhar. Ele plantava alguma coisa e iria colher. Talha significa que o servo iria trabalhar na terra do senhor feudal e ele iria pagar pelo que ele usasse, pelo que ele usufruísse. Então, peraí, professor, então quer dizer aqui, se ele fosse lá e usasse a pá do senhor feudal, ou a enxada dele, ele teria que pagar por aquele equipamento que usou. Mesmo ele trabalhando, teria que pagar. Veja, o cara se lascava no sol quente, lá tirando terra e mais terra, plantando, e ainda tinha que pagar pelo equipamento que ele estava usando. Banalidade. Se ele fosse lá... professor, banalidade significa o quê? Se ele fosse lá e plantasse alguma coisa, metade do que ele plantasse, ou uma parte, teria que ir ao senhor feudal. Não adiantava o cara trabalhar, pagar o equipamento, além uma parte do que ele plantasse, ele teria que dar de volta ao senhor feudal, como forma de agradecimento. E mão morta significa, se aquele cara que estava lá no sol quente, pagando equipamento, dando parte do que ele plantou ao senhor feudal, ele chegasse a morrer, o senhor feudal ia ter que pagar uma taxa à família dele, pelo fato dele simplesmente morrer. Que é aquela questão, está em vida, pobre, miserável, lascado. Morreu em alguma coisa. Não muda tanto do que hoje em dia, né? Mas essa é basicamente o início ali, uma parte do feudalismo. E a aula da gente fica por aqui, pessoal.